Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osne Sayerstad. O Carpinteiro. Mansur entra arfando na livraria do pai. Na mão, segura um pequeno embrulho. 200 cartões postais. Ele diz ofegante. Ele tentou roubar 200 cartões postais. Mansur tem suor no rosto. Ele correu muito. Quem? Pergunta o pai. Ele deixa a calculadora do lado do balcão, anota o número do livro de contas e olha para o filho. O carpinteiro, o carpinteiro. O carpinteiro? O pai pergunta surpreso. Tem certeza? Orgulhoso como se tivesse salvado os negócios do pai de um grupo de perigosos mafiosos, o filho entrega-lhe um envelope pardo. 200 cartões postais, ele repete. Quando ele estava saindo, achei que estava meio constrangido, mas como era seu último dia, pensei que fosse por isso. Ele perguntou se podia fazer mais alguma coisa, disse que precisava de trabalho. Eu disse que ia perguntar a você, já que as prateleiras estavam prontas. Aí vi alguma coisa no bolso do colete dele. Que é isso? Perguntei. O quê? Ele disse desnorteado. No bolso, falei. É algo que trouxe comigo. Ele respondeu. Me mostra. Pedi. Ele se recusou. Por fim, tirei o embrulho do seu bolso. E aqui está. Ele tentou roubar nossos cartões postais. Mas não conseguiu, porque eu estava de olho. Mansur enfeitou um pouco a história. Como sempre, estava dormindo quando Jalaluddin estava para sair. Foi o faxineiro Abdur que flagrou o carpinteiro. Abdur o viu pegando os cartões. Não vai mostrar para Mansur o que tem aí no bolso? Ele disse. Jalaluddin continuou andando. O faxineiro era um pobre Hazara, do grupo étnico mais baixo da hierarquia social de Cabul. Raramente falava, mostrava seus bolsos ao Mansur. Ele gritou atrás do carpinteiro. Só então Mansur reagiu e tirou os cartões do bolso de Jalaluddin. Agora aguarda ansioso o apreço do pai, mas o pai apenas olha a pilha com calma e pergunta. E onde ele está agora? Eu mandei para casa, mas disse que não ia deixar barato. Sultan fica em silêncio. Lembra-se de quando o carpinteiro procurou na livraria. Eles eram do mesmo vilarejo e foram quase vizinhos. Jalaluddin não tinha mudado desde menino, continuava magrelo, com os olhos grandes, medrosos e esbugalhados. Talvez estivesse até um pouco mais magro do que antes. Embora tivesse só 40 anos, suas costas já se curvavam. Ele veio de uma família pobre, mas de boa índole. O pai também era carpinteiro, até ter problemas com a vista, alguns anos atrás, tendo que parar de trabalhar. Sultan tinha ficado contente por poder lhe oferecer trabalho. Jalaluddin era um bom artesão, e Sultan estava precisando de novas prateleiras. Até então, tinha prateleiras comuns nas suas livrarias, onde os livros ficavam em pé, as lombadas à mostra. As prateleiras cobriam as paredes e outras ficavam no meio da livraria, mas ele estava precisando de prateleiras onde pudesse expor os livros. Agora ele tinha mandado imprimir tantos títulos que queria prateleiras inclinadas, com uma pequena barra na frente para poder exibir a capa inteira. Dessa maneira, teria uma livraria como as do Ocidente. Combinavam um pagamento de 3 libras por dia e no dia seguinte Jalaluddin voltou com martelo, serrote, trena, pregos e primeiras tábuas. O depósito do fundo da livraria foi transformado numa oficina de marcenaria. Jalaluddin martelava todos os dias, entre prateleiras cheias de cartões postais. Os cartões eram um artigo mais rentável de Sultan. Ele os imprimia barato no Paquistão e os vendia bem caro. Normalmente, Sultan escolhia as ilustrações a seu critério, sem pensar em dar o crédito ao fotógrafo ou desenhista. Ele encontrava uma foto, levava para o Paquistão e mandava imprimir. Alguns fotógrafos também tinham dado suas fotos a ele de graça. E os cartões vendiam bem. O maior grupo de compradores eram dos soldados da Força de Paz Internacional. Quando estavam patrulhando Cabul, paravam em frente à livraria de Sultan para comprar cartões. Cartões de mulheres de burca, cartões de crianças brincando em cima de tanques de guerra, antigas rainhas com vestidos ousados, budas de Bamiyan, antes e depois das explosões do Talibã, cavalos Buzati, crianças em roupas tradicionais, paisagens selvagens e a Cabul de antes e a de agora. Sultan escolhia bem as ilustrações e não era raro os soldados saírem da livraria com uns 10 cartões cada. A diária de Jalaluddin valia exatamente 9 cartões. Eles ficavam no fundo das lojas em pilhas, centenas de cada motivo, guardados em sacos e fora de sacos, com elástico e sem elástico, em caixas, embrulhos e nas prateleiras. 200, você disse? Sultan ficou pensativo.
Você acha que foi a primeira vez? Não sei, ele disse que ia pagar por eles, mas que tinha se esquecido. Sim, e quer que acreditemos nisso. Alguém deve ter pedido para ele roubá-los, disse Mansur convicto. Ele não é esperto bastante para conseguir revender os cartões. E não deve ser para colocá-los na parede que ele o roubou. Sultan pragueja palavrões. Ele não tinha tempo para resolver isso. Dali a 2 dias ia viajar para o Irã, pela primeira vez em muitos anos. Tinha muitas coisas pendentes, mas primeiro teria que cuidar desse caso. Ninguém podia roubá-lo e depois fugir. Cuide da livraria, vou até a casa dele. Temos que esclarecer isso direitinho, disse Sultan. Ele levou Rasul, que conhecia bem o carpinteiro, e foram até o vilarejo de Dekudayat. Uma nuvem de poeira acompanhou o carro ao atravessarem o povoado até chegarem ao caminho que levava à casa de Jalaluddin. Lembre-se, ninguém deve saber disso. Não há necessidade de a família toda sentir vergonha, Sultan disse a Rasul. Na vendinha da esquina, onde começava a rua, havia um grupo de homens, entre eles o pai de Jalaluddin, Faiz. Ele sorriu para eles, apertou a mão de Sultan e o abraçou. Entre para tomar chá, ele disse convidativo, ficando claro que não sabia de nada sobre cartões roubados. Os outros homens também queriam trocar palavras com Sultan, um exemplo de homem que conseguiria subir na vida. Conseguira. Nós apenas queríamos falar com seu filho, disse Sultan. Você pode chamá-lo? O velho saiu correndo e voltou com o filho 2 passos atrás. Jalaluddin olhou para Sultan com medo. Estamos precisando de você lá na livraria. Poderia vir conosco? Disse Sultan. Jalaluddin acenou com a cabeça. Voltem para tomar chá outro dia, falou o pai atrás deles. Você sabe do que se trata? Disse Sultan secamente no banco de trás do carro, ao saírem do povoado de Rasul, com Rasul ao volante. Estavam se dirigindo para uma casa do irmão de Wakil, Mirdizan, que é policial. Eu apenas queria olhá-los, eu ia devolvê-los, só queria mostrá-los aos meus filhos. São tão bonitos. O carpinteiro está encolhido, de ombros caídos, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Ele mantém as mãos entre as pernas, vez ou outra enfia as unhas nos ossos magros, lança para Sultan um olhar furtivo e nervoso ao falar, parecendo um passarinho depenado e arisco. Confiante, Sultan encosta-o no banco e o interroga com calma. Eu preciso saber, quantos cartões você pegou? Só peguei aqueles que viram. Não acredito. É verdade. Se não confessar que roubou outros, vou fazer queixa na polícia. O carpinteiro tenta agarrar a mão de Sultan no ar, cobrindo-a de beijos. Sultan a puxa de volta. Deixe disso, não seja idiota. Em nome de Alá, pela honra da família, eu não roubei outros. Não me ponha na cadeia, por favor. Eu vou pagar tudo, sou um homem honesto. Me perdoe, foi uma estupidez. Me perdoe. Eu tenho 7 filhos, 2 das minhas filhas têm pólio. Minha mulher está esperando outro filho. Não temos nada para comer. Meus filhos estão definhando, minha mulher chora todo dia, porque eu ganho, não dá para alimentar a todos. Comemos batatas e legumes cozidos, nem temos dinheiro para arroz. Minha mãe vai até hospitais e restaurantes para pegar restos de comida. Às vezes tem arroz cozido sobrando, às vezes eles vendem as sobras no mercado. Nos últimos dias nem tivemos pão. Além disso, estou cuidando dos 5 filhos da minha irmã. O marido dela está desempregado. E ainda moro junto com a minha velha mãe, pai e avó. A escolha é sua. Confesse que roubou outros cartões e não irá preso, disse Sultan. A conversa gira em círculo e o carpinteiro se queixa de ser pobre e Sultan insiste que confesse um roubo maior e conte para quem vendeu os cartões. Já atravessaram Cabo inteira e estão somente fora da cidade. Rasul os leva por ruas lamacentas. Pessoas voltam para casa antes de escurecer. Alguns vira-latas brigam por um osso. Crianças correm sem sapatos. Um homem de bicicleta carrega uma mulher de burca na garupa. Um velho de sandálias debate-se com uma carroça de laranjas. Seus pés afundaram num sulco os fundos deixados pelos carros na lama, surgida na chuva forte nos últimos dias. A rua de terra, outrora sólida, agora torna-se uma via coberta de lixo, restos de comida e excrementos de animais, trazidos dos becos para a estrada pela chuva torrencial. Rasul para em frente ao portão, e Sultan pede para ele bater na porta. Mirdizan abre, cumprimenta a todos e convida-los a subir. Quando os homens sobem a escada,
Ouve-se o sibilar das saias leves. As mulheres da casa estão se escondendo. Algumas ficam atrás das portas semicerradas, outras atrás das cortinas. Uma jovem espreita por uma fresta na porta para ver quem chega tão tarde para uma visita. Nenhum homem, com exceção dos parentes, pode vê-las. São os filhos maiores que servem o chá que as irmãs e a mãe prepararam na cozinha. Então, diz Mirjan, ele está sentado no chão, vestindo uma túnica tradicional com calças largas, o traje que o Talibã obrigou todos os homens a usar. Mirzan adora usar essa roupa, ele é baixinho e rechonchudo e fica confortável na vestimenta larga. Mas agora tem que usar roupas de que não gosta. Não gosta muito, aquelas usadas pela polícia antes do regime talibã. Ficaram muito apertadas depois de 5 anos do armário. Além de serem muito quentes, só o uniforme de inverno de lã grossa sobreviveu ao tempo. Os uniformes foram feitos de acordo com o modelo dos uniformes russos, mais indicados para a Sibéria do que para Cabul. E Mirzan passa os dias suando no calor que pode chegar a 30 graus. Sultan faz um breve relato do caso para ele. Como no interrogatório, Mirzan deixa todos se explicarem. Sultan está ao seu lado, Jalaluddin na sua frente. Ele balança a cabeça compreensivo diante do que ouve, mantendo um tom de voz leve e suave, e a Sultan e a Jalaluddin são oferecidos chá e bala de caramelo, e falam um por si. É para o seu bem solicitarmos o caso aqui uma vez, de levá-lo para a delegacia de polícia, em vez de ir para a delegacia de polícia, diz Mirzan. Jalaluddin olha para o chão, esfrega as mãos e gagueja por fim de uma confissão. Não para Sultan, mas para Mirzan. Eu peguei talvez uns 500, mas não estão todos em casa. Vão tê-los de volta, não mexi neles. Ora, muito bem, disse o policial. Mas para Sultan, a confissão do carpinteiro não basta. Eu tenho certeza de que você roubou muito mais. Confesse. A quem você os vendeu? Seria melhor você confessar tudo agora, disse Mirzan. Caso seja interrogado na delegacia, vai ser de forma bem diferente daqui. Sem chá e bolas de caramelo, ele diz enigmaticamente, olhando Jalaluddin de frente. Mas é verdade, eu não vendi nenhum. Por Alá. Eu juro, ele diz olhando de um para outro. Sultan insiste, repetem-se as palavras. Está na hora de ir embora. São quase 10 horas, hora de toque de recolher. E Sultan tem que deixar o carpinteiro em casa antes de voltar para a sua. Quem estiver de carro depois dessa hora vai preso. Algumas pessoas foram até mortas porque os soldados se sentiram ameaçados pelos carros que insistiam em trafegar. Eles se sentam no carro em silêncio. Razum pede insistentemente que o carpinteiro diga toda a verdade. Senão nunca verá o fim desse caso, Jalaluddin. Ele diz. Ao chegarem, o carpinteiro corre até sua casa para pegar os cartões postais. Ele volta logo com uma pequena trouxa. Os cartões estão embrulhados num lenço com estampas laranja e verde. Sultan, cheio de admiração, olha seus cartões de volta ao seu verdadeiro dono, os cartões que logo estarão nas prateleiras novamente. Mas primeiro, vai usá-los como prova. Razum liga o carro. Precisa levar Sultan para casa. O carpinteiro fica cabisbaixo na esquina da sua casa. 480 cartões. Iqbal e Ayman estão contando os cartões no chão. Sultan calcula quantos cartões o carpinteiro poderia ter roubado. Os cartões têm ilustrações variadas, ficam em pacotes com 100 cartões cada. Caso tenha sumido pacotes inteiros, fica difícil de saber. Mas se sumiram uns 10 de cada pacote, é possível que ele só tenha aberto alguns. Pegando alguns cartões de cada, raciocina Sultan. Vamos contá-los amanhã. Na manhã seguinte, enquanto estão contando, aparece de repente o carpinteiro na porta. Ele fica parado, mais encurvado do que antes. E de repente corre até Sultan e beija seus pés. Sultan o levanta do chão, gritando entre os dentes. Comporte-se, homem, não quero suas orações. Me perdoe, eu vou pagar tudo, vou pagar, mas tenho filhos passando fome em casa. Eu vou repetir o que disse ontem. Eu não preciso do seu dinheiro, mas eu quero saber a quem você vendeu, quantos pegou. O velho pai de Jalaluddin, Faiz, também veio. Ele quer se abaixar e ajoelhar e beijar os pés de Sultan, mas Sultan o levanta antes de ele alcançar o chão. Não fica bem alguém beijar teus sapatos, pior ainda um velho vizinho.
Eu quero que saiba que eu bati nele a noite toda. Eu tenho tanta vergonha. Sempre o eduquei para ser um trabalhador honesto. E agora tem um filho ladrão? Ele diz enquanto lança um olhar ao filho, que treme num canto. O encurvado carpinteiro parece uma criança que roubou, mentiu e agora vai apanhar. Sultan conta ao pai do carpinteiro com calma o que aconteceu, que Jalaluddin levou os cartões para casa e que eles agora têm que saber quantos e a quem ele os vendeu. Dê-me um dia e vou fazer ele confessar tudo. Caso haja mais a confessar, pede Faiz. Seus sapatos estão abrindo na costura. Não tem meias e as calças estão amarradas com barbante. O casaco está poído nas mangas. Ele tem o mesmo rosto que o filho, apenas um pouco mais moreno, mais fechado e mais caído. Os dois são frágeis e magros. O pai fica em frente a Sultan, sem saber o que fazer. Sultan tampouco sabe o que fazer. Ele se sente constrangido na presença do velho, um homem que poderia ser seu próprio pai. Por fim, Faiz se decide. Ele dá uns passos firmes até a estante onde está o filho. Lá, como um raio, o seu braço dispara. E lá, no meio da livraria, dá uma surra no seu próprio filho. Seu desgraçado, seu cafajeste, você é uma vergonha para toda a família. Nunca devia ter nascido, é um fracasso, um patife. O pai grita, batendo e chutando. Ele enfia o joelho na barriga do filho, pé na coxa, e dá socos com força no joelho e na barriga do filho. O pé... Jalaluddin se deixa bater. Fica curvado pela frente, protegendo o peito com os braços, enquanto o pai o surra. Por fim, se desprende e sai correndo da livraria. Desce a escada e some pela rua. O chapéu de pele de carneiro de Faiz está no chão. Ele o apanha e o sacode antes de pô-lo na cabeça. Endireita-se, cumprimenta Sultan e sai. Pela janela, Sultan o vê subir na bicicleta cambaleando, olhar à direita e à esquerda e sair pedalando. Inflexível e tranquilo, de volta ao seu vilarejo. Quando a poeira se assenta depois do incidente embaraçoso, Sultan continua com as suas coisas, suas contas, como se nada houvesse acontecido. Ele trabalhou aqui por 40 dias. Vamos supor que tenha pego 200 cartões por dia. São 8.000 cartões. Tenha certeza de que ele roubou pelo menos 8.000 cartões. Ele diz fitando a Mansur, que apenas dá de ombros. Foi um sofrimento ver o pobre carpinteiro levar uma surra do pai. Mansur não dá a mínima para os cartões, ele acha que deveriam esquecer tudo. Agora os cartões foram devolvidos. Ele não tem cabeça para revendê-los. Esquece isso, pede. Pode ter sido um roubo encomendado, você conhece todos aqueles donos de lojas que vieram comprar cartões conosco? Faz tempo que não os vejo. Eu pensei que tivessem muitos cartões em estoque, mas pense bem. Eles podem ter comprado cartões baratos do carpinteiro. E ele é estúpido o bastante para tê-los vendido muito barato. O que você acha? Mansur dá de ombro de novo. Ele conhece o pai e sabe que ele vai esclarecer tudo, até o final. Também já sabe que vai sobrar para ele, porque o pai vai para o Irã e ficará fora por um mês. Que tal você e Mirzan continuarem com a investigação enquanto eu estiver fora? Assim vão descobrir a verdade. Ninguém pode roubar Sultan, ele diz com o olhar fixo. Ele podia ter me arruinado. Imagina se ele rouba milhares de cartões e os revende pelas bancas e livrarias de toda Cabul. Eles vendem bem mais barato do que eu. As pessoas vão começar a comprar com elas e não comigo. Eu perco todos os clientes, soldados que compram cartões postais e todos os que compram livros como complemento. Vão falar que sou mais careiro que os outros e, no fim, posso ir à falência? Mansur escuta as hipotéticas desgraças do pai, sem prestar muita atenção. Ele está com raiva e irritado por ter ainda mais problemas para resolver na ausência dele. Além de registrar todos os livros, sempre buscar novas caixas enviadas pelas gráficas do Paquistão, cuidar de toda a papelada na livraria, ser motorista para os irmãos e cuidar da sua própria livraria. Agora seria também investigador policial. Eu vou cuidar disso, ele diz seco. Não havia outra coisa a dizer, né? Não amoleça, foram as últimas palavras de Sultan antes de embarcar no avião para Teherã. Depois que seu pai se foi, Mansur se esqueceu do problema. O período de devoção por que passou após a sua peregrinação acabara há um bom tempo. Durara uma semana. Não viu nenhum retorno por rezar 5 vezes ao dia. A barba começou a coçar e todos diziam que ele parecia desleixado. Então, não gostava de usar a túnica larga. Se não consigo ter pensamentos permitidos, é melhor deixar o resto para lá.
disse a si mesmo, e desistiu da devoção tão rápido quanto eu tinha adotado. A peregrinação de Mansur não passou de uma viagem de férias. Na primeira noite em que o pai estava fora, planejou uma festa com dois amigos. Eles gastaram fortunas em vodka no Uzbequistão, conhaque da Armênia e vinho tinto do mercado paralelo. Isso é o melhor que há, tudo com 40% e o vinho tem 42%. O vendedor dizia. Os rapazes pagaram $40 por garrafa. Não sabiam que o vendedor havia alterado o rótulo da garrafa de vinho francês, que passava de 12% para 42% de teor alcoólico. A bebida tinha que ser forte. A maioria dos clientes eram de rapazes jovens, que, longe do olhar rígido dos pais, bebiam para ficar bêbados. Mansur não tinha bebido álcool, uma das coisas mais proibidas do Irã. Bem cedo à noite, os dois amigos começaram a beber. Misturaram conhaque com vodka num copo e depois os dois drinks cambaleavam do quarto lúgubre de hotel que haviam alugado para que os pais não os vissem. Mansur ainda não estava lá porque tinha que levar os irmãos mais novos para casa e quando chegou, seus amigos estavam gritando, querendo pular da sacada e depois correram para vomitar. Mansur mudou de ideia. O álcool não tentava mais. Beber para passar mal? Não valia a pena. Na casa de Jalaluddin, ninguém consegue dormir. As crianças estão deitadas no chão, chorando quietas. O último dia fora o pior que já tiveram. Ver seu pai amável, levar uma surra do avô e ser chamado de ladrão. Parecia que a vida inteira virada do avesso. O pai de Jalaluddin está dando voltas no quintal. Como pude ter um filho assim? Que vergonha, envergonha a família. O que eu fiz de errado? O primogênito, o ladrão, está sentado num tapete num único quarto. Ele não pode deitar porque as costas estão cheias de marcas vermelhas depois que o pai o espancou com uma garrafa com galho grosso. Os dois voltaram para casa depois da surra na livraria. O pai veio de bicicleta e depois o filho chegou a pé da cidade. O pai recomeçou de onde parou na livraria e o filho não opôs nenhuma resistência. Enquanto o açoite ardia em suas costas e as pragas o metralhavam feito granizo, a família o olhava apavorada. As mulheres tentavam tirar as crianças dali, mas não havia para onde ir. A casa fora construída em volta de um pátio. Uma das paredes era a cerca, que dava para a rua. Ao longo de duas das paredes havia plataformas onde ficavam os quartos com janelões virados para o pátio, cobertos de plástico. Um quarto para o carpinteiro, a mulher e os 7 filhos. Um quarto para a mãe, para o pai e para o avô. E um quarto para a avó e um quarto para a irmã, seu marido e seus 5 filhos. Uma sala para as refeições e uma cozinha com fogão a lenha, fogareiro e algumas prateleiras. Os tapetes onde os filhos do carpinteiro estavam encolhidos eram uma confusão de trapos e retalhos. Espalhados no chão, havia pedaços de papelão, plástico e várias camadas de sacos de farinha. As 2 meninas com pólio tinham talas de metal numa das pernas e moletas ao lado. 2 outras tinham um tipo virulento de eczema pelo corpo todo, com crostas que coçavam até sangrar. Enquanto os amigos de Mansur vomitavam pela segunda vez, as crianças do carpinteiro adormeciam do outro lado da cidade. Quando Mansur acordou, foi tomado por uma sensação de liberdade embriagadora. Ele estava livre, Sultan estava longe, o carpinteiro fora esquecido, e Mansur colocou seus óculos de sol e dirigiu-se a 100 por hora pelas ruas de Cabul. Passando por jumentos carregados de cabritos sujos, mendigos e soldados disciplinados da Alemanha, deu uma banana para os alemães enquanto o carro ia tropeçando nos inúmeros buracos do asfalto. Gritou e xingou e fez os pedestres pularem para o lado. Mansur deixou para trás o confuso mosaico de escombros e casas desmoronando. Ele precisa ter responsabilidade? É bom para o seu caráter? Sultan dissera. Mansur faz caretas no carro. De agora em diante será Razul quem irá arrumar as caixas e enviar a correspondência. Agora Mansur só vai se divertir até que o pai volte. Além da carona para a livraria toda manhã, para que nenhum dos irmãos o denuncie, não vai fazer absolutamente nada. O pai é o único de quem Mansur tem medo. Ele nunca ousa contestar Sultan. Ele é o único a quem respeita, pelo menos na sua presença. Mansur quer conhecer mulheres. Isto não é tão fácil em Cabul, onde a maioria das famílias guarda suas filhas como se fossem um tesouro. Ele tem uma boa ideia e se matricula em um curso de inglês para iniciantes.
Mansur já estudará inglês na escola do Paquistão, mas acha que será nas turmas de iniciantes que encontrará as moças mais novas e bonitas. E ele não está errado. Depois da primeira aula, encontrou sua preferida. Tentou conversar com ela com muito tato. Uma vez ela deixou que ele levasse para casa. Ele pede para ela visitar a livraria, mas ela nunca vai. Ele só a vê no curso. Ele compra um telefone celular para poderem se falar e a ensina como colocá-lo para vibrar ao invés de tocar, para que ninguém em casa perceba de que ela tem um celular. Ele promete casamento e presentes finos. Uma vez diz a ela que não pode encontrá-la porque vai servir de motorista para um dos amigos estrangeiros do pai. Inventa a história para se fazer de importante. Na mesma tarde, ela o vê passeando de carro pela cidade com outra moça. E não tem perdão, ela o chama de canalha e malandro e diz que nunca mais quer vê-lo. A moça nunca volta ao curso, Mansur não consegue encontrá-la porque não sabe onde ela mora. Ela não atende mais o telefone. Ele sente falta dela, mas principalmente acha uma pena ela deixar de ir ao curso. Ela que tanto precisa aprender inglês. Os estudos de inglês são logo esquecidos, porque nessa primavera nada é para sempre e nada é real para Mansur. Uma vez é convidado para uma festa na periferia da cidade. Alguns conhecidos alugaram uma casa e o dono fica de guarda no jardim. Para lá, levam caixas de bebidas e algumas prostitutas. Mansur fica longe das mulheres. Fumamos escorpião seco. Mansur conta animado a um amigo no dia seguinte. Nós o esfarelamos até virar pó e misturamos com o tabaco. Fiquei totalmente doido. Um pouco com raiva também. Foi o último a dormir. Festa bacana, ele disse gabando. O faxineiro Abdul já entendeu que Mansur está caçando mulheres e pergunta se quer conhecer uma parenta. No dia seguinte, uma moça Hazara, com olhos enviesados, senta-se no sofá da livraria. Mas antes que Mansur tenha tempo de conhecê-la, o pai manda avisar que está voltando no dia seguinte. Mansur acorda imediatamente de sua embriaguez. Ele não fez nada daquilo que o pai pediu. Não registrou os livros, não arrumou a sala dos fundos, não fez novas listas de pedidos, não arrumou os pacotes de livros que estão abarrotando no depósito. O caso do carpinteiro e a investigação que ele ia começar sequer passaram pela sua cabeça. Sharifa fica em torno dele. O que há, meu filho? Tá doente? Não, não é nada, ele responde sibilando. Ela insiste. Por que você volta para o Paquistão? Não volta para o Paquistão depois que chegou? Só vive se lamoreando, Mansur grita. Sharifa começa a chorar. Como posso ter filhos assim? O que eu fiz de errado para nem quererem a mãe por perto? Sharifa grita e xinga todos os seus filhos. Latifa começa a chorar. Bibigu está sentada balançando o corpo. Búbula olha ao vazio. Sônia tenta confortar Latifa enquanto Leila lava a louça. Mansur bate a porta do quarto que divide com Yunus, que já está na cama roncando. Ele pegou hepatite B e está de cama o dia todo tomando remédios. Os olhos estão amarelados e seu olhar está ainda mais embotado e triste que antes. Quando Sultan volta no dia seguinte, Mansur já está tão nervoso que evita encará-lo. Mas nem precisa ficar tão nervoso porque o pai está mais interessado em Sônia. Só no dia seguinte, na livraria, ele pergunta se Mansur fez tudo o que ele pediu. Antes de ter tempo de responder, o pai já vai dando novas ordens. Sultan fez uma viagem bem-sucedida ao Irã, reencontrou antigos parceiros de negócios e logo vai ter caixas e mais caixas de livros persas. Só havia uma coisa que não havia esquecido: o carpinteiro. Você não descobriu nada? Sultan olha o filho interrogativo. Você está boicotando meus negócios? Amanhã você vai à polícia para dar queixa. O pai dele me pediu 24 horas e já se passou um mês. E se ele não estiver atrás das grades quando eu voltar do Paquistão, você não é mais meu filho, ele ameaça. Quem come do que é meu nunca será feliz. Ele diz enfático. Sultan ia para o Paquistão já no dia seguinte. Mansur respira aliviado. Ele estava receoso de que uma das suas amigas o visitasse enquanto o pai estava na livraria. Ele tinha que descrever seu pai para elas. Assim, elas podiam olhar um pouco as prateleiras e sair tranquilamente caso ele estivesse por lá. De qualquer maneira, o pai nunca falava com clientes vestindo burca. No dia seguinte, Mansur foi ao Ministério do Interior para dar queixa do carpinteiro e, com a ajuda de Mirzan, entre poucas horas, conseguiu os carimbos de que precisava.
Eles levavam a queixa para a delegacia da polícia local de Dekudayad, um barraco com alguns policiais do lado de fora. E de lá saíram com o policial paisana para mostrar-lhe a casa do carpinteiro. Iriam prendê-lo na mesma noite.